No verão de 1947, um evento estranho aconteceu perto de Roswell, Novo México. Um incidente que iria desencadear décadas de especulação e intriga. A paisagem árida do sudoeste americano tornou-se o cenário para o que alguns acreditam ter sido um contato imediato de terceiro grau. Um momento que confundiu os limites entre a realidade e a ficção científica. O incidente Roswell, como ficou conhecido, continua sendo um enigma cativante. Um quebra-cabeça com peças faltando que continua a fascinar e intrigar pesquisadores, entusiastas e céticos. A história começou em um dia aparentemente comum, quando o fazendeiro W.W. Brazel se deparou com destroços espalhados por sua propriedade. Os detritos eram diferentes de tudo que ele já tinha visto, consistindo de materiais metálicos leves, com símbolos incomuns. Sem saber o que havia encontrado, Brazel relatou sua descoberta às autoridades locais, desencadeando uma série de eventos que capturariam a atenção do mundo. O incidente Roswell se tornou um ponto focal para discussões sobre vida extraterrestre, segredos governamentais e a possibilidade de uma verdade oculta sob as areias do deserto do Novo México. O incidente Roswell rapidamente passou de uma curiosidade local para uma sensação nacional, alimentada por relatos da mídia e pelas declarações iniciais ambíguas dos militares. A base aérea do exército de Roswell emitiu um comunicado à imprensa alegando que havia recuperado um disco voador, uma declaração que imediatamente despertou a empolgação do público sobre a possibilidade de uma nave alienígena capturada. No entanto, os militares rapidamente retrataram essa declaração, alegando que o objeto era meramente um balão meteorológico. Essa mudança repentina na narrativa apenas serviu para aprofundar as suspeitas daqueles que acreditavam que o governo estava escondendo ativamente a verdade sobre um encontro extraterrestre. As sementes de uma teoria da conspiração foram semeadas, e o incidente Roswell se tornou um terreno fértil para especulações sobre visitantes alienígenas e acobertamentos do governo. O incidente continua a inspirar livros, documentários e inúmeras discussões sobre a possibilidade de vida fora da Terra. O mistério de Roswell permanece um poderoso testemunho do fascínio duradouro da humanidade pelo desconhecido. As areias do deserto guardam segredos e a busca para descobri-los continua até hoje. W.W. Brazel, o fazendeiro que descobriu o campo de destroços, descreveu os materiais como diferentes de tudo que ele já tinha visto. Os fragmentos metálicos eram incrivelmente leves, quase como papel alumínio, e resistentes a rasgos ou queimaduras. Algumas peças eram adornadas com símbolos estranhos, semelhantes a hieróglifos, o que alimentou ainda mais as especulações sobre as origens extraterrestres dos destroços. O relato de Brazel sobre o campo de destroços pintou um quadro de destroços diferentes de qualquer aeronave convencional, adicionando ao crescente mistério em torno do incidente. O local do acidente, mais tarde identificado como o Rancho Foster, tornou-se um ponto focal para investigadores e curiosos. Os destroços espalhados sugeriam um impacto violento, mas não havia sinal de nenhum componente grande e identificável de aeronave. A ausência de uma explicação clara para os destroços apenas intensificou a especulação em torno do incidente, levando muitos a acreditar que os destroços não eram de origem terrestre. O Rancho Foster se tornou um símbolo do desconhecido, um lugar onde o ordinário cruzava com o extraordinário. A rápida resposta dos militares ao relatório de Brazel alimentou ainda mais a intriga. Soldados chegaram rapidamente ao local, isolando a área e recolhendo os destroços. Testemunhas relataram ter visto militares transportando objetos grandes e de formato estranho para longe do local do acidente, cobertos por lonas. Essa atividade secreta alimentou suspeitas de um acobertamento, levando muitos a acreditar que os militares estavam escondendo ativamente evidências de um encontro extraterrestre. As ações dos militares no local do acidente apenas aumentaram a crescente narrativa de uma conspiração governamental.
Os relatos iniciais da queda no Rancho Foster se espalharam rapidamente pela pequena cidade de Roswell, provocando uma onda de entusiasmo e especulação. Boatos de um disco voador abatido circularam amplamente, capturando a imaginação dos moradores e se espalhando rapidamente para além dos limites da cidade desértica. O incidente no Rancho Foster transformou-se de um evento local em uma sensação nacional, capturando a atenção da mídia e do público. O mundo assistiu enquanto o mistério de Roswell começava a se desdobrar. O comunicado de imprensa inicial da base aérea do exército de Roswell, anunciando a recuperação de um disco voador, enviou ondas de choque por todo o país. A declaração parecia confirmar as especulações mais ousadas sobre os destroços encontrados no Rancho Foster, sugerindo que os militares realmente haviam recuperado uma nave espacial extraterrestre. Este anúncio alimentou a empolgação pública e solidificou o incidente de Roswell na consciência pública como um possível encontro alienígena. O comunicado à imprensa, embora breve, se tornaria a pedra angular da lenda de Roswell. No entanto, a narrativa dos militares mudou rapidamente. Poucas horas após o anúncio inicial, um segundo comunicado de imprensa foi emitido, retratando a declaração anterior. Os militares agora afirmavam que o objeto recuperado era meramente um balão meteorológico, parte de um projeto classificado conhecido como Projeto Mogul. Essa mudança repentina na explicação levantou sobrancelhas e alimentou suspeitas de um acobertamento. Muitos acreditaram que o governo estava recuando sob pressão, tentando esconder a verdadeira natureza dos destroços. As ações subsequentes dos militares pareceram reforçar a ideia de um acobertamento. Testemunhas relataram terem sido intimidadas e silenciadas, desencorajadas de falar publicamente sobre o que tinham visto. Os destroços foram rapidamente confiscados e transportados para locais não revelados, aprofundando ainda mais o mistério em torno do incidente. A resposta de poucas palavras dos militares e os aparentes esforços para controlar a narrativa apenas serviram para fortalecer a crença de que eles estavam escondendo algo significativo. As declarações conflitantes e o comportamento secreto dos militares alimentaram as crescentes teorias da conspiração em torno do incidente de Roswell. A rápida mudança de confirmar um disco voador para uma explicação de balão meteorológico deixou muitos descrentes. O suposto acobertamento apenas serviu para amplificar o mistério e solidificar o lugar de Roswell na cultura popular como um símbolo de segredo governamental e potencial contato extraterrestre. A resposta dos militares, em vez de esclarecer a situação, tornou-se um elemento-chave no enigma contínuo de Roswell. Ao longo dos anos, vários indivíduos se apresentaram alegando ter testemunhado eventos incomuns relacionados ao incidente de Roswell. Esses relatos de testemunhas oculares, muitas vezes dados décadas após o evento, descrevem encontros com seres estranhos e naves de outro mundo. Algumas testemunhas afirmam ter visto não apenas os destroços de um veículo não humano, mas também os corpos de seus ocupantes, descritos como pequenas figuras humanoides com cabeças grandes e olhos amendoados. Esses testemunhos, embora frequentemente contestados, tornaram-se parte integrante da narrativa de Roswell. Uma das testemunhas mais conhecidas de Roswell é Glenn Dennis, um agente funerário que trabalhava em Roswell na época do incidente. Dennis afirmou ter recebido uma ligação da base aérea do exército de Roswell sobre o manuseio de corpos incomuns recuperados do local do acidente. Ele descreveu ter visto caixões pequenos, do tamanho de crianças, e ser questionado sobre o processo de embalsamamento para corpos com características fisiológicas incomuns. O relato de Dennis, embora controverso, adicionou uma camada arrepiante ao mistério de Roswell. Outra testemunha, Jesse Marcel, um oficial de inteligência militar envolvido na investigação inicial, afirmou que os destroços que ele recuperou eram diferentes de tudo o que ele já tinha encontrado. Ele descreveu o material como incrivelmente leve e possuindo propriedades incomuns, desafiando qualquer explicação convencional. O testemunho de Marcel,
juntamente com outros militares que se apresentaram anos depois, deu credibilidade à ideia de que os materiais recuperados não eram deste mundo. Esses relatos de testemunhas oculares, embora frequentemente fragmentados e às vezes contraditórios, alimentaram o fascínio do público pelo incidente de Roswell. Enquanto os céticos questionam a confiabilidade das memórias relembradas décadas após o evento, os defensores argumentam que esses testemunhos fornecem insights valiosos sobre uma verdade oculta. As narrativas das testemunhas oculares, independentemente de sua veracidade, tornaram-se entrelaçadas com o tecido da lenda de Roswell, adicionando um elemento humano ao mistério e mantendo a história viva. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Encore Documentários, dar like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!